Olá, meu povo, eu sou Cris Laucha, sua nutri preferida. Eu te ensino a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E esse é o primeiro episódio do nosso quadro Mitos e Verdades. Hoje, especificamente, a gente vai falar bastante sobre emagrecimento. Então, não esquece de dar o seu like, deixar o seu like aqui. Compartilhar também com aquele amigo que precisa saber dessas informações. Então, vamos lá. Será que a genética influencia no seu nível de gordura do corpo? Então eu preciso começar te dizendo que sim. O que a gente percebe? Que quando a gente tem crianças obesas, pessoas que já são acima do peso desde a infância, se tornam adultos também com sobrepeso e obesidade. Então, se a sua família, ela já tem ali um histórico de sobrepeso, possivelmente possa ser desculpa que você também tenha isso. Mas será que a genética, ela é o nosso destino? Não, e eu tô aqui para te explicar que não. Então você precisa entender que ainda que você tenha uma predisposição a ter maiores níveis de gordura, assim como você também tem uma predisposição a ter determinados tipos de doença, como diabetes, hipertensão, não significa que você vá ter. Se você, fizer uma alimentação adequada, fizer atividade física e principalmente, controlar ali os seus hormônios, você vai conseguir ter bons níveis, de gordura no seu corpo, gordura boa, não ter gordura em excesso e não prejudicar a sua saúde. Mas você precisa entender que se você já vem de uma família onde tem ali um histórico de sobrepeso, de obesidade, um ambiente que você já tem uma genética desfavorável, você já é uma pessoa que vai ter que cuidar mais ainda. Mas a genética não é destino, assim como para doença, para obesidade, para sobrepeso também não é. Então fique tranquilo com relação a isso que você consegue cuidar. Vamos para a segunda agora. A segunda é sobre o número de refeições no seu dia. Será que diminuir o número de refeições é o que vai fazer você perder peso, você emagrecer? Então você precisa entender uma coisa. Para a gente conseguir ter um emagrecimento duradouro, um emagrecimento saudável, o que vale é a quantidade de calorias no seu dia. Ou seja, você tem que comer menos calorias do que você gasta. Então, como que funciona isso? Isso funciona basicamente na sua quantidade de comida. E quando a gente extrapola na quantidade de comida, por exemplo, consumindo alimentos industrializados, comidas muito prontas, isso tem uma quantidade elevada de caloria. Então, não adianta você fazer 2, 3 refeições no dia com uma quantidade imensa de calorias que você não vai emagrecer. Então, não é sobre a quantidade de refeições que você faz no seu dia, mas sim a qualidade disso, a qualidade. Ela é muito mais importante do que, a quantidade. Então, você precisa ficar atento a isso. Você vai fazer 2 refeições no seu dia, mas essas 2 refeições, elas têm que ser feitas com qualidade. Ou você pode até fazer mais refeições, mais do que 3. Você pode fazer 4, 5 refeições. Mas elas têm que ser refeições com qualidade, com alimentos que são bons, com alimentos que são da natureza. Evitar comidas muito industrializadas, porque tem excesso de caloria. E é aí que muita gente peca. No seu jantar, quando excede a quantidade de calorias num horário que você tá próximo do horário de dormir, principalmente, ao longo do dia, nos lanches, que são refeições intermediárias que você não deveria extrapolar ali a quantidade de comida. Então, é sobre qualidade, não foque em quantidade de refeição. Vou fazer só uma refeição no seu dia. Mas se você fizer só uma refeição e essa refeição ser péssima, de nada vai adiantar. Então, você precisa se atentar muito à qualidade do que você tá comendo e preferir os alimentos da natureza, alimentos baixos níveis de gordura, com baixos níveis de gordura. Agora vamos para a terceira. Quem perde peso rápido ganha peso rápido também? Então você precisa entender uma coisa, os metabolismos, eles são muito diferentes. Então eu não posso chegar aqui e falar pra você que quem perde peso rápido ganha peso rápido também. Porque dependendo do tipo de dieta que você for fazer, dependendo do tipo de pessoa, se é uma pessoa que fez várias dietas, se é uma pessoa que nunca fez dieta na vida dela, isso vai variar muito de metabolismo para metabolismo. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa começa ali um processo, uma reeducação alimentar de uma forma errada, que aí não vai ser uma reeducação alimentar, vai ser uma dieta restritiva, ela tende a ganhar aqueles quilos que ela perdeu novamente, muitas vezes até o dobro. Então, qual que é o segredo?
é você entender o seu corpo e vivenciar esse processo, porque quando você vai emagrecer é um processo de aprendizagem. Então quando você pula as etapas, você não aprendeu e aí você volta a ganhar aqueles quilos novamente. Então significa que todo mundo que perdeu peso rápido vai ganhar o peso rápido? Não, porque tem pessoa que pode ter um metabolismo um pouco mais acelerado e vai conseguir emagrecer de uma forma mais rápida. Mas no geral, quem perde peso muito rápido, ganha assim muito rápido porque não vivenciou o processo. Então, no primeiro momento, quando você emagrece, o que você vai perder não é peso, é retenção, é líquido, né? São aquelas coisas ali que estão condizendo uma inflamação. Então, você precisa ficar muito atento a não olhar só o peso de balança, mas olhar também a modificação do seu corpo, ficar mais atento a isso, que isso vai dizer se você realmente, né, tá emagrecendo ou perdendo só líquido. Então, perder peso é algo que demanda muito tempo, você precisa entender isso. Agora vamos ali para a última, que é a do café. Café ajuda a reduzir as medidas do corpo? Eu coloquei essa intencionalmente, né? Porque a maioria dos suplementos que são termogênicos, né, e tem esse efeito, né, cápsulas emagrecedoras, ou até qualquer coisa, né, que a indústria coloque com o intuito de emagrecer e acelerar o seu metabolismo, muitas vezes tem cafeína. E o que a cafeína ela faz? Ela é um estimulante, mas será que o café tem uma quantidade excessiva de cafeína? Nem sempre. Então o café, ele pode sim auxiliar no processo de emagrecimento, mas não vai reduzir as suas medidas, ele não vai agir como um emagrecimento, mas ele vai facilitar esse processo. Então você precisa entender que não vai existir nenhuma fórmula milagrosa para você reduzir as suas medidas, não vai existir nada milagroso para acabar ali com o seu peso. Então você precisa entender que tem coisas que vão facilitar esse processo. Um exemplo disso é o próprio café. O café vai ajudar sim, mas não na perda de medidas, vai ajudar no funcionamento do seu metabolismo, ajuda até a melhorar a saúde do fígado, desde que a gente não extrapole na quantidade, porque o segredo de tudo é a quantidade. Então esse também é um mito, tá? Então, no geral, hoje, basicamente, todas foram um mito. A genética não diz respeito, né, ao que você... Que foi a primeira, né, que a gente falou. Não diz respeito, né, àquilo que você vai vivenciar ao longo da sua vida. Porque podem ter genes no seu corpo que vão ficar inativados e você nunca vai ativar esses genes. Então, não se preocupe com a sua genética. Tente lutar, né, contra ela, que você consegue. Por exemplo, a minha família, várias pessoas têm várias doenças e eu não tenho nenhuma. Por quê? Porque eu me cuido. Então, o que você precisa focar é em não culpar a sua genética e fazer com que ela não influencie na sua vida. A outra que foi, né, o número de refeições, foque em qualidade e não no número de refeições, porque às vezes você pode fazer uma refeição no seu dia que é péssima e ela não ser legal e acabar com todo o processo. Se alimenta certinho, vamos supor que você fez uma refeição à noite que é péssima, vai acabar com o seu dia todo. Então, foque em qualidade. E a terceira, que foi quem perde peso rápido ganha peso rápido, na maioria das vezes sim, mas dependendo da pessoa, tem pessoas que tendem a emagrecer um pouco mais rápido. Isso varia de metabolismo para metabolismo. Mas o que você precisa entender é, vivencie o processo. O emagrecimento é um processo de aprendizagem, onde você vai aprendendo e o seu corpo vai se acostumando com as modificações. E a última é sobre o café reduzir as medidas do corpo, né? Só recapitulando. Não reduz medidas, né? O café tem vários efeitos positivos, pode sim acelerar um pouco o seu metabolismo, mas não vai reduzir medida nenhuma, né? Esse não é o intuito do café. Ele pode vir ali como um facilitador, mas não é o intuito, então não tem milagre, tá? O que a gente precisa fazer é aprender a se alimentar, a vivenciar as etapas do processo de aprendizagem para que a gente tenha um emagrecimento duradouro sem efeito sanfona, tá? Esse foi o nosso mitos e verdades de hoje. Eu vou deixar salvo aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder. E não esquece de enviar esse vídeo para 2 ou 3 amigos, né, que precisam saber desse conteúdo, que vão, né, se beneficiar com ele, tá? Obrigada, gente!